Deus elegeu pessoas para a salvação eterna com base na sua presciência. Mas Ele também escolheu incondicionalmente uma pessoa para implementar o seu plano de salvação. Você está no canal Arminianismo Pentecostal e este artigo foi escrito e narrado por César Mendes. A eleição e a predestinação são doutrinas bíblicas incontestáveis. Muitas vezes, a palavra eleição e predestinação são tratadas como intercambiáveis, mas existe uma diferença clara entre as duas doutrinas. A eleição consiste no ato pelo qual Deus escolhe homens para si mesmo, ao passo que a predestinação é o ato determinativo de Deus quanto ao destino do eleito. Vejamos agora o que Armínio pensava acerca da doutrina da eleição e da predestinação. De acordo com o teólogo holandês, a eleição é cristocêntrica. Isto quer dizer que Deus escolheu incondicionalmente o seu Filho como o primeiro eleito no plano salvífico. Cabe ressaltar aqui que Cristo foi o primeiro em ordem lógica e não cronológica, pois Deus, sendo eterno, não experimenta a sucessão de momentos. Em sua obra, chamada de Declaração de Sentimentos, Armínio diz o seguinte sobre a eleição de Jesus, abre aspas, o primeiro decreto integral de Deus a respeito da salvação do homem pecador é aquele no qual ele decreta a indicação de seu Filho, Jesus Cristo, para mediador, redentor, salvador, sacerdote e rei, que deve destruir o pecado pela sua própria morte e que deve, pela sua obediência, obter a salvação que se perdeu, devendo comunicá-la pela sua própria morte. Fecha aspas. Quando Armínio afirma que Jesus foi o primeiro eleito de Deus no plano salvífico, não quer dizer que Cristo precisava de salvação, mas que a eleição de indivíduos à salvação só seria possível porque Deus escolheu incondicionalmente o seu próprio Filho para morrer pela humanidade que iria se perder. Apocalipse 13:8 sustenta esse ensino de Armínio. Abre aspas. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Fecha aspas. Deus contemplou desde a eternidade passada que os homens iriam cair em pecado, mas também viu que seu Filho seria obediente até a morte, a fim de libertar a raça humana do cativeiro do pecado e da morte espiritual. Para Armínio, esta é a única forma de se glorificar verdadeiramente Jesus em sua missão de salvar o homem, pois o calvinismo de sua época, e o de hoje também, colocam Cristo como uma figura secundária no plano de salvação, já que a escolha dos eleitos vem antes da escolha de Jesus como Salvador dos homens. Carl Benz, o biógrafo de Armínio, explica em seu livro as razões que levaram o teólogo holandês a concluir isso. Abre aspas. O temor de Armínio era que Beza e Gomar corriam o perigo de separar a doutrina deles da cristologia e fazer Cristo um mero instrumento ou um meio para a realização de um decreto prévio e abstrato. Fecha aspas. Assim, a eleição de Jesus como o primeiro ato de Deus para a salvação do homem torna a morte de Cristo como o fundamento primordial do plano de salvação, e não meramente uma etapa secundária nos decretos divinos. Outro aspecto da eleição no arminianismo é sua visão corporativa, que consiste no entendimento de que Deus elegeu um organismo vivo, ou um corpo, ou ainda um grupo para a salvação, e os indivíduos associados a este grupo passam a ser considerados como eleitos. Robert Schenck, em sua obra Eleitos no Filho, diz o seguinte, abre aspas, obviamente, o organismo corporativo de eleitos é compreendido de indivíduos, mas a eleição é primariamente corporativa e secundariamente particular. Fecha aspas. É neste ponto da doutrina arminiana da eleição
que podemos afirmar o caráter condicional da eleição, visto que, para estar associado ao organismo corporativo, é necessário fazer parte da Igreja Invisível de Cristo. E para fazer parte desta Igreja, a condição fundamental é ter fé em Jesus e em sua obra na cruz. Paulo afirma de forma cristalina essa verdade em Efésios 1:4, abre aspas, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, fecha aspas. Já a eleição individual, na visão dos arminianos, é baseada na fé prevista por Deus, daqueles que iriam crer em seu Filho. Armínio diz o seguinte sobre isto, abre aspas, Deus decretou salvar e condenar certas pessoas em particular. Este decreto tem o seu embasamento na presciência de Deus, pela qual ele sabe, desde toda a eternidade, quais indivíduos, por meio de sua graça preventiva, creriam e, por sua graça subsequente, perseverariam. Fecha aspas. O teólogo holandês não está inventando nada de novo, apenas reafirmando o que o apóstolo Pedro diz claramente em sua primeira epístola, no capítulo 1 e no verso 2, que diz, abre aspas, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, fecha aspas. O apóstolo Paulo também registrou essa mesma verdade em Romanos 8:29, que diz, abre aspas, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, fecha aspas. Portanto, a eleição para a salvação é corporativa e condicional à fé dos indivíduos no sacrifício de Jesus. Fé esta prevista segundo a presciência de Deus daqueles que perseverariam até o fim. Com isso, finalizamos por aqui. Obrigado por assistir esse vídeo. Ajude-nos a divulgar a teologia arminiana e, se possível, inscreva-se no canal. Obrigado, até o próximo vídeo.